iniciar aí, beleza. Então, vocês abram o arquivo de vocês. E aí eu vou pedir que vocês venham aqui nesse menu aqui, ó, de visualizar, visualize aqui, ó. E aí o foco, a gente vai reaproveitar o scatterplot aqui, mas não agora. Vai aqui um pouquinho para baixo, Sara, por favor. Isso. Aí vem aqui nessa aba chamada Unsupervised aqui, ó. Essa daqui. Certo. E aqui a gente vai procurar o ícone aqui dentro do Unsupervised aqui de correlações, correlations aqui, ó. Certo? É só dar um clique nele ali. Que aí ele vai jogar para cá esse ícone aqui. Você pode puxar esse ícone aqui para cima. Opa. Aqui? Aqui no laserzinho aqui, ó. Isso. E aí você pode ligar diretamente aqui da tabela para cá. Claro, aqui em cima dá um clique duplo. E aí vai ser de data para data, ok? E como a gente tem feito as práticas anteriormente, renomeia. Certo? Aí você vai renomear correlações das variáveis contínuas. Peraí. Contínuas. Isso. E aí, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse lance da correlação aqui. É um conceito bastante útil e importante na área da administração, principalmente quando você quer trabalhar com um princípio de causa e efeito, embora a correlação não meça isso. Certo? Mas quando você vai trabalhar as variáveis da administração, existem várias variáveis que elas tendem a caminhar juntas, e existem variáveis que tendem a caminhar de maneira oposta, e existem variáveis que simplesmente uma não tem relação com a outra. Essas primeiras variáveis vocês viram em microeconomia. Então, quando vocês forem estudar a relação entre preço da demanda e a quantidade demandada, vocês viram lá com a professora Elisângela? Sim. Que à medida que a quantidade demandada cresce, o que é que acontece com o preço? Ele cai. Então, à medida que uma quantidade está subindo, a outra quantidade está caindo. Então, por si só, esses dois valores eles estão correlacionados. Tá certo? Um não necessariamente tem um efeito sobre o outro, mas os movimentos dessas variáveis eles acontecem de modo simultâneo. Então você tem aqui quantidade demandada subindo, o que é que acontece? O preço da demanda cai. Em linguagem da correlação, isso daqui é o que a gente chama de correlação negativa. Certo? Também em microeconomia vocês viram em relação do lado da oferta. E quando a quantidade da oferta aumenta, o preço da oferta também sobe. Por quê? Porque se você está pagando mais por essa caneta, você vai querer, enquanto empresário, produzir essa caneta. Entendeu? Isso acontece muito na agricultura. Se o preço da soja sobe, você não vai querer plantar milho, você vai querer plantar soja. Por quê? Porque a soja está pagando mais. E vice-versa. Então, nesse caso aqui, a gente diz que tem uma correlação positiva. Certo? E aí tem a chamada correlação nula, que eu tenho uma correlação negativa, que eu tenho uma correlação positiva. E tem também a correlação nula, como por exemplo, qual é a relação entre o Palmeiras ganhar e os fios de cabelo da tua cabeça cair? Nenhuma. Entendeu? Nenhuma.
Que aí, nesses casos, a gente diz o quê? Que a correlação nula. Por que que isso é importante vocês saberem? Quando a gente for lidar com o próximo assunto, que é regressão. E quando vocês forem lidar com regressão, vocês vão criar um modelo matemático para prever coisas. E por que você precisa prever coisas? Porque se você não consegue fazer previsão dessas coisas, você não faz planejamento. Literalmente, você não faz planejamento de nada. Certo? Independente da área. Então, para você entender regressão, você precisa entender bem esse conceito de correlação. E esse conceito de correlação aqui a gente vai trabalhar bem com variáveis contínuas. O que são as variáveis contínuas? São as variáveis que indicam uma medida. Você não faz correlação com variáveis categóricas, ou seja, com variáveis de agrupamento. Sempre com variáveis que indicam uma medida. Quantidade é uma medida, preço é uma medida. Agora, sexo não é uma medida que vocês vão usar aqui. Então, sempre tem que ser variáveis contínuas. Quando eu falo variáveis contínuas, Sara, dá um clique duplo aqui, por favor, no carregar arquivo. Eu estou falando desse tipo aqui, ó, numérico. Você só pode usar a correlação para esse nosso propósito se a variável for do tipo numérico. Certo? Se ela for aqui do tipo categórico, você não vai fazer correlação disso. Beleza? Pode fechar, Sara, por favor. Claro, se você depois, não precisa entrar, mas se você quiser ter curiosidade para ver qual é a equação da correlação, piriri, parará, na bibliografia que eu indiquei lá no plano de ensino, qualquer um dos livros lá que está indicado, tem um capítulo de correlação, para aqueles que querem ver a equação, está lá a equação bem bonitinha. O objetivo aqui não é fazer vocês decorarem a equação, até porque o computador aqui vai fazer as contas todas para vocês. O objetivo aqui é, uma vez que você olha para esse número, o que é que você vai fazer com ele? Esse é o objetivo. A correlação, ela vai variar dentro de um intervalo, então, ou seja, o valor de uma correlação, que normalmente a turma utiliza a letra grega ρ, ela pertence a esse intervalo fechado aqui, ó, que vai variar entre -1 e 1. Então, quando você tem uma correlação negativa igual a -1, você diz que é uma correlação negativa perfeita. Ou seja, se aqui cai uma unidade, aqui sobe exatamente uma unidade. Quando ela é igual a 1, você tem uma correlação positiva perfeita. Ou seja, quando aqui sobe uma unidade, aqui sobe exatamente uma unidade. Certo? Para o processo de tomada de decisões, principalmente quando você vai querer montar um modelo de regressão, que é o assunto do próximo bloco, você vai querer encontrar variáveis cuja correlação esteja distante de zero. Não importa se vem para o lado negativo ou para o lado positivo, mas você quer encontrar variáveis que tenham relacionamento e que elas estejam longe do zero. Porque quando você descobre que essas variáveis estão correlacionadas, você pode utilizá-las no modelo matemático para fazer o quê? Previsão. Trazendo de novo aqui o assunto de microeconomia. Primeira vez que vocês viram essa relação aqui, eu imagino que a professora Elisângela deve ter feito algo assim, do tipo, a quantidade é igual, vou chutar aqui um número, 10 menos o P, que é o preço. Se vocês lembrarem lá do ensino fundamental, isso daqui é o que? Uma função linear. Mas aqui o que é que você está vendo? Você está usando esse modelo matemático para, dado um determinado preço que você colocar aqui, você quer tentar adivinhar qual seria a demanda. Então, se aqui o preço for 1, a tua demanda vai ser 9. Se o preço for 2, sua demanda vai ser 8 e assim sucessivamente. Só que aqui eu dei o valor dos parâmetros. É fácil, né? O problema é que no mundo real, a equação vem assim, ó. Isso daqui você sabe porque você mede
Você guarda num banco de dados. Isso aqui você sabe porque você mede, você guarda no banco de dados. Mas os parâmetros A e B você não sabe. E aí você vai usar a estatística para estimar esses parâmetros aqui. E aí você constrói um modelo que aí você começa a fazer o quê? Previsões. E aí a gente vai usar a regressão tanto para fazer previsões de valores contínuos, como também para valores categóricos. Entendeu? Aí para que você quer isso? Por exemplo, a galera do marketing. Eu quero saber qual é a probabilidade do Oscar, do Emanuel aqui comprar esse celular aqui, dado o perfil socioeconômico dele. Então você, enquanto vendedor, você quer saber qual é a chance real de você gastar dinheiro com esse celular. Porque se a chance for boa, eu vou investir em campanha de marketing contigo. Mas se não for, eu meio que vou te ignorar. O que é isso? É você otimizar recursos monetários para não gastar em campanha de marketing à toa. Porque não é só elaborar uma campanha e dizer faz. Com o professor Luciano, vocês vão aprender muito a lógica do tipo como se faz a campanha, a estratégia de marketing. Só que do outro lado vai estar o cara chato das finanças, que vai dizer assim, ao fazer essa campanha, em termos de retorno de vendas, qual vai ser o meu retorno em vendas? O retorno em vendas vai superar o custo dessa campanha? Se sim, a campanha é autorizada. Se não, vai refazer. Assim, em termos práticos é bem simples assim. Só que para você lidar com essas previsões que vão legitimar, por exemplo, a sua campanha de marketing, você tem que saber fazer isso aqui. E aí no próximo bloco, vocês vão aprender isso daí. Claro que boa parte da matemática, o Orange vai fazer tudo para você. O que você só precisa saber é ligar os pontos. E entender os números que vão ser mostrados para você. Então até agora vocês viram que é muito simples. É só jogar lá o ícone da correlação e ligar os dados diretamente para lá. E agora a gente vai utilizar esse ícone aqui para o nosso processo decisório. Aí você dá um clique duplo nele. Aí pode maximizar essa tela aí. Minimizar? Não, maximizar. Isso. E ao clicar lá, o que é que você tem que prestar atenção? Você já vai ver que ele já vai trazer aqui um bocado de conta aqui. Ó. Entendeu? Então o primeiro passo que ele está fazendo aqui é clica nesse primeiro elementozinho aqui. Ó. Esse. Pronto. Primeira caixa de diálogo aqui, ele está perguntando qual é o tipo de correlação que você quer medir. Em termos práticos, existem 3 tipos. Aqui ele só faz 2, mas na prática existem 3 tipos. Entendeu? Então, o mais comum é esse primeiro aqui, que é a correlação de Pearson. Pearson foi o camarada que inventou esse tipo de correlação aí que é calculado. Posso utilizar a correlação de Pearson para qualquer coisa? Não. Por quê? Porque a equação que é usada para calcular, que é a correlação de Pearson, ela é sensível ao que a gente chama de outliers, ou dados discrepantes. Depois tem até um caso ali prático para eu mostrar para vocês o que é que seria um exemplo de outlier. Mas é o tipo de correlação mais comum que vocês vão encontrar nos pacotes estatísticos e nos relatórios que vocês olharem por aí. O outro é a correlação de Spearman. Spearman é o sobrenome do cara que inventou a correlação. E essa correlação dele aqui, ela não é sensível para outliers. Então você pode ter dados discrepantes lá e eles não afetam o resultado da correlação. Claro, qual é a diferença? Correlação de Pearson, correlação de Spearman. Qualquer um dos livros que está lá na minha bibliografia vai explicar para vocês bem direitinho isso aí. Certo? Vamos lá. Deixa aqui marcado em correlação de Pearson. Segundo item que ele vai perguntar aqui é que tipo de combinação você quer fazer. Se você reparar aqui, ó, ele só pegou as variáveis numéricas, as variáveis de medida. Entendeu? Ó, tudo vermelhinho aqui. Ó. Vai descendo ali para ver se aparece outra ali. Ó.
Não. E aí o que é que ele está fazendo? Que ele já te entrega aqui prontinho. Pode clicar fora. Pode deixar em All Combinations aqui, sem problema. Sim, né? Isso. E aí o que foi que ele fez aqui? Ele saiu fazendo a combinação entre as correlações pelos pares dessas variáveis. Porque quando você vai fazer uma correlação, você vai fazendo uma correlação entre pares. Tal como vocês estão olhando aqui, ó. Certo? E aí, o papel de vocês vai ser o seguinte: interpretar esses números que vocês estão vendo aqui. Certo? Quando você olha para esses números aqui, a primeira coisa que eu pergunto a vocês: esses números são positivos ou são negativos? São todos positivos. Então você está trabalhando com esse tipo de correlação aqui. Ou seja, quando uma variável sobe, a outra também vai subir. Certo? O que você vai ter que prestar atenção é no número agora. Porque eu falei para vocês que ele vai variar entre menos 1 e 1. Então, se eles são números positivos, você vai querer avaliar as variáveis que estejam mais próximas aqui do número 1, cuja correlação está próxima aqui do número 1. Então, vamos olhar aqui a primeira. A primeira variável está medindo a correlação entre fitness e miles. Se vocês se lembrarem lá, o fitness é uma nota que a pessoa dá a si mesma sobre seu bem-estar. Se você está mais fitness ou menos fitness. E o miles é o quanto ela lá, quando ela compra a esteira, ela consegue correr. Então, o que é que esse número está dizendo aqui? Que existe, primeiro, ele é positivo, ele é próximo de 1. Tá certo? Ele está dizendo que quanto mais eu correr, mais eu vou me sentir fitness. E o raciocínio contrário também eu posso fazer. Quanto menos eu correr, menos vai ser minha sensação de estar fitness. E aí o que é que você raciocina com isso? Para eu me sentir fitness, vai correr o máximo de milhas possível. Então aqui é uma relação positiva. Para que eu vou usar isso? Pensa numa campanha de marketing. Compre minha esteira, que você, ao utilizá-la, você vai ficar com o corpo saradão. Entendeu? E aí você consegue utilizar isso por quê? Porque você vai dizer para o teu consumidor que existe uma relação positiva entre usar meu produto e você se sentir fisicamente melhor. Você vai para a campanha de marketing, vai para o anúncio lá. Entenderam essa relação, gente? Dúvidas? Mesma coisa aqui entre milhas e o usage, e aqui que seria o nível de utilização da máquina, sei lá, quantas vezes você vai usar a máquina, se não me engano era por semana. Aqui é o total de milhas que você corre. Então, quanto mais milhas você correr, entendeu? Mais, digamos assim, você vai se sentir mais fitness. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, quanto mais você utilizar a minha máquina, mais milhas você vai correr. E é meio que óbvio isso daí, né? Por que essa correlação aqui não é igual a 1? Porque eu posso ter um dia que eu usei a máquina e corri muito, e eu posso ter um dia que eu usei a máquina e corri pouco. Então não é uma relação, digamos assim, 1 para 1. Mas é uma relação positiva que está caminhando aqui para o número 1. Tá certo? Então o que é que você vai fazer? Qual tipo de valor que eu consigo tirar para isso? Sei lá, talvez uma competição, sei lá, nas academias, quem correr mais, quem usar mais vai ganhar um prêmio no final. Entendeu? Você pode utilizar nesse sentido. Aqui segue a mesma lógica, só que uma correlação um pouquinho menor entre
uso e você se sentir fitness. Só que essa daqui, essa variável aqui de baixo, que vem aqui na linha 4, ela tem informação bem interessante, ó. Que normalmente quem tem altos rendimentos tem também um elevado nível educacional. O que é que isso quer dizer ali? Baseado nesse banco de dados, se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa ter mais nível educacional. Entendeu? Em outras palavras, não parem de estudar. Ah, professor, a faculdade é suficiente para mim, não preciso fazer mais nada. Em um ano você está fora do mercado de trabalho. Assim, na minha época já era assim, nos anos 90. Imagina agora em 2025. Então aqui a informação, para que você vai querer esse tipo de informação? Primeiro, para você ir atrás do seu público-alvo, que é a galera que tem grana. E segundo, você sabe que essa galera que tem grana é uma galera que tem um nível educacional maior. Então você pode desenvolver um produto mais complexo, porque ele vai entender e vai saber usar o produto. Entendeu? Se o cara tem um nível educacional baixo, você não pode desenvolver um produto altamente complexo, porque senão ele não vai usar. Entendeu? Isso pode até se aplicar a vocês, do tipo, vocês estão com os computadores de vocês aí, vocês conseguem usar 100% da capacidade deles? Dificilmente. Mas por quê? Porque não tem um nível educacional para a computação necessário para usar 100% do que a máquina pode te entregar. Então, se você quiser utilizar 100% do que a máquina pode te entregar, você tem que ter o quê? Conhecimento computacional. Senão, você vai continuar no mundo do Word, do Excel e não vai passar disso. E por aí vai. Aqui, também vamos com a relação aqui acima de 0,5, né? Ou seja, a galera que ganha mais grana tende a correr mais. Inclusive, isso daqui é algo interessante, que o IBGE refletiu isso. Por razões óbvias, a galera que tem mais rendimento é a galera que vai mais para a academia. Porque normalmente a galera que tem alto rendimento, ela tem tempo. Entendeu? Normalmente a galera que tem alto rendimento não precisa ter 2, 3, 4 empregos para poder pagar as contas no mês. Enquanto que o mais pobre, que precisa ter 2, 3, 4 tipos de fontes de renda, não tem tempo para ir para a academia. E aqui, essas milhas aqui, gente, não é o percurso que o camarada está andando para ir para o trabalho, porque aquilo ali não conta como atividade física, entendeu? É lei do engano isso. É você, digamos assim, se dedicar para esse tipo de atividade. E aí vai. Aí aqui você vai fazendo um raciocínio do que tipo de informação, digamos assim, proveitosa você pode tirar para o seu processo decisório. O mais baixo de todos eles é aqui no 15, ó, onde praticamente não tem correlação nenhuma entre idade e o nível de uso. Ou seja, eu posso ter gente com 60 anos de idade que usa muito, posso ter gente com 60 anos de idade que não usa. Posso ter gente com 20 anos de idade que usa muito e ter gente com 20 anos de idade que não usa nada. Então aqui, ó, basicamente, quando ele fica abaixo de 0,5, essas correlações aqui, elas apareceram, só que elas têm uma relação baixa. Entendeu? Então você não vai utilizar esse par de variáveis aqui para tomar uma decisão. Certo? Enquanto que esse par de variáveis aqui, você vai prestar mais atenção. Beleza? Muda aqui só para Spearman, por favor. Você escolhe o Spearman, ele vai recalculando aqui. Se vocês repararem aqui, o primeiro era 0,786, alguma coisa assim. Spearman foi para 0,816. Normalmente a correlação de Spearman, em alguns casos, tende a ser mais alta que a de Spearman, porque provavelmente tem outliers interferindo na medida. Certo? Mas se vocês perceberem, continuaram todos os números sendo positivos.
Se você for seguir as regras da estatística, você só pode utilizar a correlação de Pearson se o dado, ou seja, se ambas essas variáveis aqui, elas tiverem uma distribuição de curva normal. A de Spearman, ela é independente de distribuição. Certo? O que é que em termos práticos eu faço? Eu calculo os dois e mostro os dois no relatório, para dizer que independente da medida, essas variáveis ou têm uma correlação alta ou uma correlação baixa. Mas aí, se houver uma discrepância do tipo, se aqui deu 0,816 e se eu usasse, por exemplo, a de Pearson aqui, ó, e tivesse dado aqui 0,3, eu ia usar a correlação de Spearman. Por quê? Porque provavelmente o conjunto de dados teria muito outlier. O que é outlier? É dado discrepante. Exemplo, imagina que o João tirou 10 na prova e o resto da sala tirou 2. A nota dele é um outlier. Entendeu? Por quê? Porque a maioria das pessoas tiraram 2 e você tirou um 10. Então você se destaca, digamos assim, do grupo. Então você per si seria um grupo. Beleza? Existe uma discussão na estatística se você deve ou não retirar outliers. Entendeu? Eu sou defensor que se você quer construir um modelo robusto, um modelo que você consiga perpetuar, esse modelo tem que saber lidar com outliers. Então normalmente eu não tiro. Certo? Eu deixo lá e aí eu vou procurando modelos que tratem desses dados melhor. Quando a gente for trabalhar modelo de regressão, vocês vão entender melhor isso daí que eu estou falando. Certo? Então, o cálculo da correlação, gente, é basicamente isso. É você colocar o ícone lá e ligar os pontos. Minimiza aqui, sabe, por favor. Só fazer isso aqui. O detalhe é você interpretar o índice. E aí, para a gente entender bem essa correlação aqui, vamos aqui nesse gráfico de dispersão que a gente viu na aula passada. Pode dar um clique duplo ali. Pode maximizar aqui, sabe? Vamos colocar aqui em cima. A gente sabe que viu uma correlação entre milhas. Você pode marcar aqui milhas. E uma correlação aqui entre fitness. Aí você pode desmarcar aqui, ó. Pode desmarcar aqui, bota semicolon, mesma coisa aqui. Ó. Esse. Isso também, isso. Se vocês perceberam aqui, ó, veja que se eu quisesse traçar uma reta, você pode colocar, deixa eu ver aqui, ó, clica aqui, ó, Show Regression Line, isso. Pronto. Isso daqui é que a gente vai ver no próximo bloco. Só que o importante é ver esse númerozinho aqui. Isso daqui é o coeficiente de correlação. Às vezes, quando é representado pela letra Rho em grego, é com a letra R minúscula. Certo? Então, aqui o que ele está mostrando nessa reta é o coeficiente de correlação entre milhas e fitness. Certo? Ou seja, quando uma está subindo, a outra está subindo também. Uma outra, vamos ver aqui, você bota aqui para income, que é esse aqui, que é a renda, e a outra aqui era education. Aí aqui, ó, à medida que você está aumentando aqui o rendimento, está aumentando aqui o nível educacional. Claro que os dados estão dispersos aqui, não é uma correlação perfeita. Entendeu? Mas você consegue perceber que à medida que esse valor está aumentando aqui, a educação também está aumentando. Então, se você quiser visualizar bem uma relação de correlação, você vai utilizar aqui o gráfico de dispersão. Beleza, gente? Pode fechar aqui, sabe? Então, a aula de hoje é isso. Salva, né? Nunca se esqueça de salvar. Aí você pode parar a gravação.